Deus me deu uma palavra agora há pouco sobre um livro muito conhecido pelo povo de Deus, que é Segundo a Reis, capítulo de número 5. Segundo Reis, capítulo número 5. Para você que não conhece a Bíblia, não tem conhecimento, ela fica no Velho Testamento, tá? É o segundo livro de Reis, capítulo 5. Se você pegar sua Bíblia católica, sua Bíblia evangélica, qualquer Bíblia vai ter esse versículo, esse capítulo e esse versículo, tá bom? Aqui fala sobre a vida de Naamã. A vida de Naamã é uma vida meio complicada, tá? Mas vou tentar explicar para você de uma forma que você venha entender. Em 2 Reis capítulo 5, versículo 1, diz que Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor, Deus, deu livramento aos sírios, e era um varão valoroso, porém leproso. Para você que entrou agora, para você que não conhece Bíblia, para você que não conhece a palavra de Deus, não tem problema, eu vou explicar para você. Eu quero que você entenda que Naamã é um homem de muito respeito. Eu vou dar uma ideia para você, para que você entenda uma analogia. Imagine hoje o presidente Trump, que é o presidente dos Estados Unidos, um homem que tem um poder, é um homem que as pessoas olham para ele e falam: nossa, esse é o cara, esse é um cara que aonde ele passa as pessoas se levantam, aonde esse cara viaja tem muitos agentes, né? Tem muitas pessoas ali trabalhando com ele, então o povo olha este homem com respeito ao Donald Trump, que é o presidente dos Estados Unidos. Então o que acontece nessa analogia? O Naamã era a mesma forma, era um homem muito conhecido pelo seu exército, e além do exército respeitá-lo, né, como ele, chefe do exército da Síria, esse homem era um homem de muito respeito. Só que a Bíblia diz assim: ele era um homem valoroso, um homem que tinha valor. Aonde ele passava, todo mundo dizia: este é Naamã, o chefe da Síria. É o rei, é o chefe da Síria, chefe do exército da Síria, onde o rei também tratava ele como um homem tipo bem valoroso diante do rei. Por quê? Todas as batalhas que ele fazia, ele ganhava. Todas as batalhas que ele corria atrás, ele ganhava. Então Naamã era um homem super valoroso. Mas a Bíblia diz aqui que, porém, leproso. O que quer dizer isso? Um homem totalmente valoroso para os homens, para os seres humanos, mas dentro dele, na casca, dentro daquela farda, daquela couraça que ele usava naquele tempo, ele tinha uma coisa que muitos não sabiam: lepra. Ele tinha uma doença, e essa doença, naquele tempo, as pessoas tinham que ficar longe das pessoas. Por quê? Porque ele tinha lepra. Para eles era contagioso as pessoas chegar perto um do outro. Então, em alguns capítulos da Bíblia, as pessoas eram de longe, colocadas em outros lugares, e quando avisava para entrar dentro de uma cidade, os leprosos tinham que bater um sininho, ou falar: lá vem o leproso, para que as pessoas saíssem daquele local. Então, na verdade, tem duas formas aqui. Ele era um homem valoroso, tá? Um chefe do exército, ele tinha grande valor, porém ele estava doente, ele estava leproso. Então, aí você já deu para entender o que eu quero dizer e o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que depois saíram as tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Então, quando eles foram ali atacar um local, ele encontrou uma menina e levou essa menina para trabalhar ali de criada, ou trabalhar ali dentro da casa de Naamã. E essa menina ficou lá. E no versículo de número 3 diz assim: a paz do Senhor, Adriana, tudo bem com você? Paz do Senhor, Fabiana, Robson, tudo bem? No versículo 3 disse assim: e disse a sua senhora. Quem que disse aqui? A menina disse para sua senhora: tomara que Naamã estivesse diante de um profeta que está lá em Samaria, ele restauraria a sua lepra. Quer dizer o que nos dias de hoje? Quer dizer o seguinte: olha, senhora, o Naamã que está aí, eu fiquei sabendo que ele tem lepra. Então tem um homem lá em Samaria que ele pode restaurar a lepra do teu marido. Ele pode tirar a doença do teu marido. Aquilo ali fez pintar um desejo na mulher de Naamã para falar para ele:
Naamã, a moça que você trouxe aqui, que está trabalhando para nós hoje, ela falou que tem um homem lá em Samaria que pode curar você dessa lepra. Imagine um homem, Naamã, todo valoroso, ele fez o quê? Eu vou correr atrás, eu vou andar e eu quero saber mais sobre esse assunto. E a Bíblia diz que então ele notificou, né, o seu senhor, a pessoa que era acima dele, dizendo que assim falou a menina da terra de Israel. Ele quis dizer assim para o rei dele: olha, a menina falou que tem um homem lá que pode curar a minha lepra. Mas se ele falou isso, quer dizer que então o rei sabia que Naamã estaria com lepra. Então talvez as pessoas que trabalhavam com ele não sabiam, soldados, mas alguns soldados talvez conheciam, talvez não. Mas o que eu quero chegar é nesse ponto. Tem três coisas que a gente pode aprender com esse momento de Naamã. 3 reações. Por exemplo, a primeira, qual foi a necessidade de Naamã? A lepra, a doença, né? Aquele negócio que estava com ele, isso foi uma necessidade para ele. E quando Deus coloca na nossa vida uma necessidade, essa necessidade nos ajuda a buscar mais a Deus. Por quê? Porque o homem valoroso, que é Naamã, ele tinha como que eu posso dizer para vocês? Ele tinha um cargo muito grande, que as pessoas olhavam para ele e diziam, então tudo bem. Então aquilo ali para Naamã já era uma segurança. Mas dentro dele ali, na sua físico, né, na sua vida, ele tinha uma doença e ali trazia uma necessidade. E essa necessidade faz as pessoas buscar a Deus. A necessidade física, sentimental, espiritual, traz você mais próximo de Deus. Então, quando nós estamos num momento difícil da nossa vida, isso é uma necessidade. Tem necessidade intelectual, necessidade quando falta um emprego, a pessoa busca mais a Deus para chegar perto do emprego ou de uma enfermidade e assim mais. Então, Naamã, ele teve uma necessidade. Então, quando ele teve essa necessidade, depois, quando essa menina falou, ele ficou ciente que existia uma forma de ele ser curado. O que acontece? Muitas vezes hoje, nós ouvimos a palavra de Deus, escutamos que o nosso Deus no passado, no Velho Testamento, curava e cura ainda, e depois nós ficamos sabendo que Jesus, ele foi lá, morreu na cruz por mim e por você, e também curava pessoas e cura ainda hoje. Mas o que acontece? As pessoas imaginam que o tempo de hoje não é o mesmo tempo, não é o mesmo Deus do tempo passado. E a Bíblia diz o quê? Que o nosso Deus é o mesmo Deus, é o mesmo Deus do passado, é o mesmo Deus do presente e é o mesmo Deus do futuro. Então, quando você está passando por uma necessidade, fique ciente que o nosso Deus pode te curar, nosso Deus pode te renovar, o nosso Deus pode fazer coisas tão grandes, trazendo na sua vida, trazendo esperança e muito mais. Então, Naamã, ele teve a necessidade, né, que foi a necessidade que trouxe o plano de Deus sobre a vida dele. Aí ele ficou ciente que existia algo, ou algum profeta, ou alguém que podia tirar essa enfermidade dele, tá? Outra coisa que acontece na necessidade, Deus, ele permite, todas as coisas são permissivas de Deus. Por exemplo, quando nós estamos no caminho de Deus, andando com Deus, acontece coisas ruins? Sim. Quando você não está no caminho de Deus, acontece coisas ruins? Sim. Quando você está no caminho de Deus, as coisas vão bem? Sim. Quando você está fora do caminho de Deus, as coisas vão bem? Sim. Da mesma forma vai bem, como também vai mal. Mas todas as coisas são permissão de Deus. O que é permissão? A permissão ele como se fosse assim, para que você entenda. A permissão, ele fala, você vai até aqui você não vai passar, até aqui eu vou estar com você. Quando você começa a fugir desse caminho, quando você começa a seguir uma direção ao contrário do que Deus colocou para você, do que Ele planejou, o que acontece? Ele permite que você saia, Ele permite que você tome uma decisão ao contrário daquilo que Ele colocou para você. Só que existe o quê? Quando nós plantamos,
nós vamos colher. Quando a gente planta alguma coisa, semeia alguma coisa, a gente vai colher alguma coisa. Quando a gente não planta nada, não semeia alguma coisa, a gente vai colher nada. Então, quando você faz alguma coisa diante de Deus, Ele permite. Quando você não faz, Ele permite da mesma maneira. Só que a diferença é, quando você está com Deus, Ele está com você. Quando você está com Deus, Ele te ajuda, Ele te dá sabedoria, te dá entendimento, te dá tudo. Mesmo passando por obstáculos difíceis, Ele vai te ajudar. Então é um plano, é um processo que Deus vai fazer na sua vida para que venha tudo transformar e renovar. Entendeu aí, pessoal? Tem outra coisa aqui. Naamã talvez tinha suas crenças. Tem vários tipos de crenças. O que é crença? Crença não é somente em Deus. Eu creio em Deus, eu tenho uma crença em Deus. Existem crenças que até nós, seres humanos, que estamos com Deus, e temos crenças limitantes. Por exemplo, eu vou explicar para você o que é crença limitante. Talvez Naamã, talvez não está escrito na Bíblia, ele pensava que, como ele era um homem de tanto valor, um homem do exército da Síria, ele era um homem todo poderoso, mas ele não tinha uma crença a mais que Deus poderia curar, ou o Deus dele, ou Deus Jeová poderia curar ele. Então, isso era uma crença limitante. Por exemplo, eu vou colocar nos dias de hoje para que você entenda. Eu vou fazer uma prova num concurso federal, só que esse concurso federal, ele é um concurso que vai me pagar muito bem, e eu coloco uma crença limitante na minha cabeça dizendo, eu não vou fazer porque eu não consigo. Então isso é o quê? É uma crença que você colocou, você instalou na sua mente que você não vai conseguir. Mas talvez ali Naamã pensou da mesma forma, que ia ficar a vida toda, e acontece com muita gente isso, meus amigos, de ter crenças limitantes. Eu não vou conseguir, eu não vou ser curado, eu não vou ter minha família transformada, porque você já colocando aqui nos dias de hoje as palavras que a gente fala, você já coloca o negativo dentro de você. Então, quando você coloca o negativo dentro de você, a sua fé, ela não consegue alcançar. Por quê? Porque você colocou a tua fé, colocou um bloqueio e diz, eu não vou conseguir. Então, infelizmente, Deus não vai fazer nada por você. Por quê? Porque você não quer. Só vai acontecer alguma coisa na minha vida e na sua vida quando você desinstalar essa crença da tua cabeça e dizer assim, eu vou conseguir em nome de Jesus. Deus vai me ajudar a sair dessa situação. Eu estou com enfermidade, mas em nome de Jesus eu vou sair. Agora alguns não, eles dizem, eu vou ter que morrer mesmo, a minha vida é assim mesmo, já chegou meu tempo, é o tempo de ir embora, tal. Esquece isso. Quando você tiver a crença dentro da tua mente limitante, esse bloqueio vai fazer que a sua fé não passe. Mas você fala, mas Deus não faz nada para mim, nem para minha família. Não é que Deus não faz nada para você, nem para sua família. É que a sua crença bloqueia a fé em Deus, entendeu? Então, talvez a sua fé não alcance alguma coisa porque você não acredita que Deus pode fazer na sua vida, beleza? Outra coisa que a segunda coisa, Deus, ele não se preocupa com a sua posição. O que é isso? Por exemplo, Naamã, chefe do exército, um homem valoroso, um homem muito conhecido pelo exército, e você pensando hoje, mas o irmão ali está falando sobre um homem que era de tanto valor. Deixa eu dizer uma coisa para você, não importa a sua posição, não importa se você tem uma riqueza, não importa se você é o dono de alguma coisa, não importa se você é um pastor ou um padre, não importa. Deus, ele conhece o seu coração, Deus conhece a sua mente, mas basta você quebrar essas crenças para que a sua fé alcance o seu objetivo, que é a cura, a informação, a sabedoria, o entendimento, tudo, que a sua família chegue adiante de Deus, tudo é crença. Então, quando você põe a sua crença em Deus e quebra a crença que está instalada na tua mente dizendo, não vou conseguir, você não vai conseguir. Agora, se você falar, eu vou conseguir, em nome de Jesus, vai dar tudo certo, a minha casa vai ser uma... Por isso que fala em profetização. Quando a gente profetiza na nossa casa, a minha casa será um lar de bênção, a minha casa será um lugar de vitória, a minha casa vai cair todo o mal, a minha casa vai ter esperança. Quando você coloca isso dentro de você, a sua fé ativa. Nossa, é muito interessante isso. Quando você muda a percepção das coisas, dizendo, eu não fui até o tal lugar,
porque estava chovendo e não era para mim ir, tal. Você começa a colocar, não, eu não fui lá porque talvez Deus não queria que eu fosse, e então esse é o momento certo, eu vou ficar aqui em casa, quando for o momento de eu sair, eu vou sair, e coisas mais. Então, tipo, isso é uma percepção de vitória, de pessoa que pensa positivo, é pessoa que pensa que tudo que aconteceu de errado na vida dele é para trazer experiência. Então, Naamã foi a mesma coisa. Não importa o problema que ele tinha, também não importa qual era o tamanho dele, se ele era um homem que tinha posições e tal. Então, Deus não se preocupa com a sua posição, nem fama, nem poder e nada mais. E só para você ter uma ideia, um pouquinho mais para frente aqui, ó, vamos lá. Eu vou ler mais um pouquinho para você aqui. Naamã, ele enviou uma carta para o rei deixa eu ver aqui. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as vestes e disse: sou eu Deus para matar ou vivificar? Para que este envia a mim para restaurar o homem da sua lepra? Pelo que deverás notar, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. O que está querendo dizer aqui nessas palavras complicadas aqui? O rei recebeu a carta. Ele falou assim: mas sou eu Deus para curar esse homem? Eu não sou um homem que mata, sou um homem que faz as pessoas viver? Não. Então vou fazer o seguinte, eu vou rasgar essa carta aqui. Ele rasgou. Mas a Bíblia diz que Eliseu, para que você não conhece, Eliseu era um profeta naquele tempo, que foi colocado como profeta, e aquele homem, ele ouviu dizer sobre isso. Ó, aqui no versículo de número 2 Reis, capítulo 5, versículo 8. E sucedeu que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgasse as tuas vestes? Deixa vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Então Eliseu fez tipo uma declaração assim para o rei. Então fala para o Naamã aí, vim até mim que eu vou mostrar que existe Deus em Israel. Mas Naamã, ele ficou sabendo disso. Naamã foi até ele. E veio, pois, Naamã com seus cavalos, com um carro, e parou à porta de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vá até o rio Jordão. Vamos lá. Vai e lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne tornará purificada. Olha que legal, olha que interessante. Naamã, com toda a sua posição, conhecendo quem conhecia ele, respeitava o homem, ele falou assim: opa, eu vou lá em Israel, Eliseu vai sair e vai falar comigo. Aí Eliseu mandou que o seu mensageiro fosse até Naamã e falasse assim, ó, fala para ele assim, o seguinte, fala para ele ir até o rio Jordão, que quando ele for lá no rio Jordão, ele se mergulha lá 7 vezes e já vai sair purificado. Naamã ficou meio indignado: puxa vida, mas como que pode? Ele falou assim: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor. Olha que legal. Naamã, ele ficou indignado por aquele momento. Ele falou: poxa vida, o Eliseu, que é esse profeta, ele nem veio falar comigo, ele nem sabe quem eu sou, e falou para mim lá em Jordão, no rio Jordão, para me mergulhar 7 vezes, né? Ele ficou muito indignado. Por quê? Porque o profeta não foi lá, porque quem ia fazer o milagre era Deus, e se fosse Naamã tendo uma obediência de Deus, ele seria curado. Então ele teria uma escolha aí: ser curado, tá? Ou não, é uma escolha de Naamã. Então quantas vezes na minha vida e na sua vida nós temos escolhas de ser curado? Aí você vai me perguntar: mas meu irmão, como que Deus não vai fazer nada para mim? Como que eu vou ter que ter uma escolha para ser curado? Sim. Lembra que eu falei para quem estava no primeiro vídeo de crença? Quando a sua crença não bloqueia a tua fé, você fala: eu quero ser curado. Aconteceu um tempo lá quando Jesus foi curar uma pessoa, ele perguntou para acho que era para o cego: o que você quer que eu faça para você? O cego pegou e falou para ele: eu quero ter visão, eu quero ver, né? Eu quero ser curado. O que aconteceu? Ele podia falar: não, eu não quero ser curado, eu quero dinheiro, porque eu preciso de dinheiro para me comer. Depende, cada um tem um pensamento, cada um tem uma ideia daquilo que quer. Naamã foi da mesma forma, ele queria, né? Ele queria ser curado, porque aquilo ali era uma escolha dele, ele queria ser transformado, a parte dele física, porque ele não sabia quem podia curar, então aquele ali era um momento. Que os soldados falaram para ele assim: se o profeta que falou ali,
né? Que se o profeta falou para você fazer alguma coisa, por que você não faria? Por que você não vai fazer? Não custa nada, nós estamos aqui mesmo. Aí foi o que aconteceu com Naamã. Naamã pegou e desceu e mergulhou 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como de um menino. Naamã, ele ficou curado, mesmo indignado, mesmo entristecido, porque ele achou que ele poderia chegar lá e ser bem atendido, mas uma palavra de um profeta, uma palavra de uma pessoa, uma palavra usada por um ser, né? Por um ser humano, usado por Deus, pode fazer muita diferença. A terceira coisa naquilo que eu estava falando, que a primeira é necessidade, a segunda, que Deus não se preocupa com posição, a terceira é que Deus mostra misericórdia. Você viu? Deus teve misericórdia de Naamã. Ele dá misericórdia com os humildes de coração. Então, quando nós somos humildes de coração, as pessoas confundem muito humildade com pobreza e humildade de coração. Humildade não é pobreza. Tem gente que fala assim, mas aquele que é pobre é humilde. Não. Humildade de coração é aquela pessoa sendo rica, sendo pobre, sendo milionária, sendo o que for. Ele tem uma humildade ou de aprender alguma coisa que não sabe, ou de ajudar uma pessoa sem querer se mostrar. É uma humildade. Eu tenho uma humildade de ouvir a pessoa, uma humildade de ouvir o Fábio falando aqui, coitado do Fábio, né? Tem gente que tem uma humildade falando, eu ouço o Fábio ali, eu gosto de ouvir a mensagem. É uma humildade, eu sou humilde. Muitas vezes você tem tanto conhecimento que você ouve. Quarta coisa, não tem preço. Milagre não tem preço. Alguém fala para você assim, eu estou pagando um preço por isso. Não, ninguém está pagando preço nenhum. Quem pagou o preço da sua conta, quem pagou o preço da minha conta, quem pagou o preço para a sua vida foi Jesus. Ele pagou o preço com o seu sangue. Ele pagou o preço. Agora eu e você não pagamos nada. Nós temos que ser só obedientes. Nós temos que entender que Deus é Deus e Deus é na nossa vida. Não importa se você está com problema, não importa se você está com dificuldade, Ele é Deus. Se você estiver na bonança, na prosperidade, Ele continua sendo Deus. Mas se você não estiver, como diz, humildade, que eu acabei de falar, e se você achar que tem um preço, por exemplo, na Bíblia aqui, lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 15, então voltou o homem de Deus, e ele toda a sua comitiva, e disse, eis que tenho conhecido que toda a terra não há Deus, senão o Deus de Israel. Agora peço que tomes uma bênção do teu servo. O que quis dizer? Naamã entendeu que existia Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel é o Deus que curou ele. Então, por forma daquilo, ele quis pagar, ele quis talvez abençoar, talvez dar aquele presente de dinheiro para o Eliseu, mas Eliseu não quis receber, porque ele entendeu que o que eu fiz não foi nada demais. Um bom exemplo, ele fez a vontade de Deus, ele lançou uma profecia e disse, vai lá, faz isso que Deus vai te curar. Ele recebeu a bênção, então ele não quis receber nada em troca, porque quem fez foi Deus. Deu para entender? Talvez eu falo um pouco meio rápido aí. Se você recebeu uma cura hoje, não é o Fábio que está fazendo. Quem está fazendo é Jesus na sua vida. É Ele que vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história, vai ter transformação, vai tirar a tua angústia, vai tirar a depressão. É Ele que vai fazer. Nós só somos um canal de bênção para levar a palavra de Deus ao seu coração. Beleza? Mas o que Ele exige de mim e de você é obediência. O que Ele exige de mim e de você é gratidão. Aí que eu quero falar para você o seguinte: quanto tempo nós temos tempo para Deus? Quanto tempo nós temos gratidão para Deus? Você já foi grato para Deus pelo que Ele fez na sua vida? Você é grato por Deus do que Ele está fazendo na sua família, na sua casa? Você é grato a Deus pela família abençoada que você tem? Você é grato a Deus pela saúde que você tem? Você é grato a Deus por não ter pego nada desses problemas? Você é grato a Deus pelo carro que você tem, pela casa que você tem? Você é grato a Deus?
Se você for grato a Deus, Deus abençoe. Se você não for, seja grato a Deus de tudo. A Bíblia diz, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha para você que interessante essa palavra. Em tudo dai graças. Em Efésios capítulo 5, 20, vamos lá. Dando sempre graças por tudo nosso Deus e Pai, e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que dar graças a Deus por tudo. Nós temos que ser grato a tudo que Deus tem feito na minha vida, na sua vida e na vida de todos, tá bom?